Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, mais um encontro, com muito carinho, com muito amor, com muita positividade, tá? Quanto mais positivo você pensa, mais as coisas vão dar certo na tua vida. E quanto mais valor você dá para o que você tem, mais parece que as coisas acontecem, né? E você consegue realizar outros sonhos. É uma realidade, pensa nisso, tá bom? Vamos lá, olha só, quero juntamente com você agora fazer um contrato do zero, combinado? Do zero. Vamos juntos refletir. O nosso bloco aqui, nós vamos falar sobre o contrato, sim, o contrato de corretagem. Novamente, né, a ação de corretagem em si. Mas eu quero tratar desse momento com você, com muito carinho, da elaboração. Como nós passamos todo um ciclo de aulas de contrato, eu tenho certeza que você consegue, a nível intelectual, desenvolver um contrato. Mas vamos organizar essas ideias para que a gente possa desenvolver do zero. E vamos praticar esse exercício, gente. Por mais que a plataforma tem muitos modelos de contrato, até eu mandei muitos modelos de contrato para muita gente. Claro que o modelo de contrato, talvez você use só a estrutura, mas vamos tentar fazer do zero. É tão gostoso fazer um contrato do zero. E quando você faz um contrato do zero, talvez você use esse modelo como uma estrutura, ele vai ficando cada vez mais completo. Faça esse exercício, promete, professor. Vamos lá, vamos parar com esse copia e cola, vamos juntos, vamos saber fazer as coisas. Copia e cola é que nem comida em micro-ondas, não vale, né, gente? Não vale. Vamos lá, olha só, ó. Vamos lá, passo a passo da elaboração do contrato então, tá bom? Tá aparecendo para você aqui, ó. Todo contrato bem feito começa pelo título. Se você errar o título, você errou o contrato. Você errou o contrato. Professor, como que eu faço um título completo? Como que eu faço um título bem feito? Você precisa sempre usar o título que corresponde ao contrato. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Se eu começo fazendo um contrato por instrumento público, tá errado. Porque o advogado, o corretor, não pode fazer instrumento público. Quem faz instrumento público? Quem faz escritura pública? Só o tabelião de notas. Como que você, advogado, vai escrever instrumento público? Tá errado. E eu falo isso, parece bobagem, gente, mas eu, no Tribunal de Ética da UB, já peguei em mãos um contrato que o advogado fez e o título era Instrumento Público de Compra e Venda. Peraí, instrumento público? O advogado não pode fazer isso. Está errado o título, está errado o contrato. Quem faz instrumento público, professor Júlio? O tabelião de notas. O tabelião de notas, o cartório tabelião de notas, exclusivamente, unicamente, que faz escritura pública, ata notarial, instrumento público. Quando não é feito pelo cartório tabelião de notas, o escrevente, o tabelião, esquece, é instrumento particular. Então, o ideal, sem medo de ser feliz, você que está me assistindo aqui, vamos combinar? Qualquer documento que você faça, qualquer contrato que a gente possa fazer, sim, é instrumento particular. Instrumento particular. Instrumento particular. Sem medo de ser feliz, inclui lá no título, instrumento particular. Esse é o contrato correto. Esse é o contrato que tem o seu início adequado. Todo contrato que é feito pelo corretor de imóveis, pelas partes, pelo advogado, é instrumento particular. Qual que é a diferença do instrumento público, então, professor Júlio, para o instrumento particular? O instrumento público, só o cartório faz. Qual cartório? Qualquer um? Não, só o tabelião de notas. E não estou falando o escrevente fora do cartório. Não, o serviço prestado dentro do cartório. Porque se, vamos dizer que um funcionário do cartório faça um contrato, faça um bico, né? Faça um contrato por fora. Fora do cartório, ele só pode fazer instrumento particular. É um raciocínio que nós temos que ter também, tá? Instrumento público, tabelião de notas. Lavrar escritura pública, ok? Registro, tabelião de notas. Instrumento particular, somente, exclusivamente, as partes. Comprador, vendedor, locador, locatário, corretor de imóveis, imobiliário, advogado. Então, cuidado. Toda vez que você, advogado, corretor, está sendo contratado então para fazer um contrato, o título correto já começa, instrumento particular. Não é muito comum, muitas vezes a gente não usa esse título, mas o correto é usar, hein, gente? Instrumento particular de compra e venda, instrumento particular preliminar, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, instrumento particular de contrato de corretagem, porque tudo que é fora do cartório, do tabelião de notas, o raciocínio é esse, instrumento particular, tá? Então o contrato, o título bem feito, já começa aí, você diferenciando o que é instrumento público e o que é instrumento particular. Depois, pensando no instrumento público, o título, estamos falando do título aqui, hein? Título do contrato. Nós vamos pensar assim, ó, se eu estou fazendo, eu advogado, você está fazendo, você doutora, é instrumento particular. Então já começa, instrumento particular. Professor, mas é um contrato de fechamento de negócio. Instrumento particular preliminar.
Professor, não é a compra e venda mesmo. Instrumento particular de compra e venda de imóveis. Não, professor, é posse. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. Não, professor, é direitos hereditários. Instrumento particular de cessão de direitos hereditários. Calma, respira, já sei o que você pensou. Nós estamos dando um exemplo aqui. Né? Nem tudo pode ser feito por instrumento particular, não deve ser feito. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, para que você e o seu cliente consiga registrar, tem que ser por escritura pública. Está no artigo 108 do Código Civil. Então, respira, calma. Nós estamos dando um exemplo aqui. Mas existe sim situações que tem que respeitar uma formalidade. Essa formalidade seria fazer escritura pública. No caso da compra e venda acima de 30 salários mínimos, se ela for feita por instrumento particular, você não vai conseguir registrar. Pode até ser feita, nada impede. Mas você não cumpre o requisito para registrar no cartório de imóveis. Esse imóvel vai ficar irregular. E a mesma coisa com cessão de direitos hereditários. Nós já conversamos aqui que a cessão de direitos hereditários, o advogado, o comprador, o investidor, ele precisa sempre ter cautela. E essa cautela é fazer instrumento público, ou seja, escritura pública de direitos hereditários, e também ter a anuência de todos os herdeiros ou comprar de todos os herdeiros, tá? Então, cuidado, nós estamos dando aqui um exemplo de contratos e instrumentos particulares, mas vale a pena refletir que em algumas situações existe uma formalidade. Se não existir essa formalidade, vai prejudicar o cliente, tá bom? A não ser que a parte está sabendo e quer fazer desse jeito mesmo, né? Porque muita gente opta por fazer contrato particular pelo custo, porque o cartório é uma tabela mesmo, né? O tabelão de notas e o registro não tem como você fugir, é aquele valor e ponto final. Já o advogado, o corretor imobiliário, a parte consegue negociar, né? Forma de pagamento, cartório é à vista. Consegue negociar valores dos honorários, por isso muita gente opta, né? Porque não tem condições financeiras, não quer gastar em fazer instrumento particular. Professor, qual que é melhor? Não tem melhor não, gente. Está errado isso, hein? Falar que a escritura pública é melhor que o instrumento particular. Não é isso, não. Falar que é melhor, não. Tem muito contrato público, instrumento público, que é muito mais bem feito do que uma escritura pública, que é mais simples. É que a escritura pública obrigatoriamente só pode ser feita pelo tabelião de notas e ela gera publicidade, ela gera autenticidade. Então nós temos alguns princípios do direito registral e notarial que quando você usa a escritura pública, você ganha esse plus, né? Você ganha esses princípios, vamos dizer assim. A publicidade. Então, por isso é muito interessante usar o cartório, fazer a escritura pública, mas não que seja melhor. Melhor é a palavra incorreta, tá? Então, cuidado com isso. Então, o título, você pode começar instrumento particular, né? Eu, nós nunca vamos fazer instrumento público, não é o nosso caso, teria que ser tabelião, teria que ser escrevente. Então, podemos começar com um instrumento particular e aí sim dar sequência ao nome correto. Contrato preliminar, que você já sabe o que é, compromisso, você já sabe o que é, instrumento particular de compra e venda, pagamento à vista, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, instrumento particular de contrato de corretagem, tá? Que é o objeto da nossa aula. Então, o título não dá para errar mais, hein, gente? Não dá para errar mais. Professor, eu vou fazer um comodato, instrumento particular de comodato. Professor, eu vou fazer uma locação de imóvel residencial, instrumento particular de locação de imóvel residencial. Instrumento particular de locação de imóvel comercial com garantia. O título, gente, quanto mais completo, melhor. Quanto mais completo, melhor. Um contrato bem feito, não é aquele título, cessão de posse, compra e venda. Esse título é muito fraquinho, né? Quando você for fazer um contrato, faça o título, começa com gosto, com raça. Comece a desenvolver o contrato já fazendo um contrato bem feito. E isso é no título. Cessão de posse, compra e venda. Não, instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. Instrumento particular de compra e venda de imóvel. Rural, urbano. Olha que legal, olha como o título já dá uma abertura. O título já fortalece, já passa confiança, tá? Lembrando que você está sendo pago para fazer um contrato. Se for para fazer um título copia e cola, a parte faz sozinha, né, gente? Não é verdade? Então, se você está sendo contratado para fazer um contrato como advogado, como corretor, né, nossa pós tem corretor também, você está recebendo honorários. Então, você tem que desenvolver um contrato com excelência, tá? Com excelência. Começa pelo título. Então, pensa nisso. O título, instrumento particular, sempre vai usar essa palavra. E sempre da forma mais completa, tá? Sempre da forma mais completa. Comodato de imóvel residencial.
locação, compra e venda de imóvel residencial. Tá? Instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial. O título é importante, hein, gente? Você vê quando um contrato é muito fraco, já começa errado pelo título. Por ser fraco, erro de português, né? Seção com S. Seção, cuidado, hein? Né? Seção não é com S, né? Então, cuidado. Não é sessão de cinema. Então, queima o filme, hein? Queima o filme, tá? Vamos lá, mais um estudo de contrato aqui. Vamos lá, juntos aqui, passo a passo do contrato. Eu estou ensinando a você fazer um contrato sozinho, passo a passo. Depois dessa aula aqui, gente, tenho certeza absoluta, se você prestar atenção e assistir 2 vezes essa aula aqui, esse trecho aqui, que você não precisa mais de copia e cola do Google. Você consegue desenvolver sozinho. Se eu te dar um papel de sulfite, uma caneta, você desenvolve um contrato para mim. Se eu te falar o objeto. Certeza. Tá? Faz esse teste depois da aula aqui. Faz esse teste. Eu te passo o tema locação residencial. Como que fica esse título? Instrumento particular de locação de imóvel residencial. Se eu te falar em comprar imóvel usado e dívida direto com o vendedor. Instrumento particular de compromisso, compra e venda de imóvel urbano. Ó, tá vendo? Legal, né? Olha aqui, ó, vamos lá. Então você já fez o título, estamos fazendo passo a passo um contrato. Estou pegando a sua mão para você ter segurança, confiança. Professor, eu já sei fazer contrato. Então preste atenção na aula que você vai ficar melhor ainda, tá? Humildade 100%, hein? Olha só, título, legal. Ok? Refletimos, juntos, o mais completo possível. É particular? Instrumento particular, sem medo de ser feliz. Não adianta achar que é escritura pública, né? Qualificação. Muito cuidado com a qualificação. Muitos contratos são mal feitos, mal elaborados, em virtude, gente, de erros na qualificação. Verdade. Fazer a qualificação do contrato parece ser algo simples, mas é bem complexo. Exige conhecimento de direito civil, exige conhecimento de processo civil para não dar nulidade, exige conhecimento contratual. Vamos lá. A qualificação de um contrato sempre vai ser dos contratantes. Locador, locatário, comprador, vendedor. Ok? No caso do corretor de imóveis, o contrato, objeto da nossa aula, né? Contrato de corretagem. Contratante, contratado. O corretor de imóveis. O mesmo acontece com o advogado. Contratante, contratado. As partes sempre vão, de fato, fazer parte da qualificação do contrato. O grande segredo, para que não erramos, é prestar atenção na capacidade, quando envolve menor, incapaz. O menor, nós já conversamos sobre isso, pode comprar imóvel, pode contratar advogado, o menor pode contratar corretor, o menor pode fazer negócios, mas eu preciso enxergar o menor como incapaz. E a incapacidade ela é absoluta ou relativa? Menos que 16 anos, a incapacidade é absoluta. Mais que 16 anos até os 18, a incapacidade é relativa. Então, o menor pode comprar, pode assinar contrato, mas se ele tem menos que 16 anos, é menor que 16 anos, ele vai ser representado pelo pai, pela mãe, o representante legal. Dos 16 aos 18, ele pode assinar? Pode, mas ele vai ser assistido pelos pais. Assistido pelos pais. Isso vale para o menor e também para o incapaz. Lembrando que o incapaz, interdição, ação de interdição. Professor, eu tenho um tio, eu tenho um pai, tenho um avô, tenho um irmão. Ele não tem mais condições físicas, psicológicas. O que fazer? Ação de interdição. Né? Essa ação vai tirar a responsabilidade dele e vai passar para você, para o autor da ação, para o seu cliente. Então a ação de interdição, ela gera tutela, curatela, né? Então a interdição que tira a capacidade. Na nossa pós, gente, é uma pós feita com muito amor e carinho, nós não vamos mais sair falando besteira por aí, que o idoso acima de 70 anos precisa dar autorização dos filhos para vender o imóvel, que o idoso precisa dar autorização dos filhos para alugar o imóvel. Isso não existe, né, gente? Isso não existe. Pode ter 100 anos, o seu cliente, o seu familiar, pode ter 120 anos, Deus queira, né? E ele pode comprar e vender os seus bens, porque ele faz o que ele quer com os seus bens, até o momento que ele seja interditado. E para ser interditado, precisa ganhar ação de interdição. Precisa ganhar, ser deferida, ação complexa, ação demorada, ação que tem perícia, ação que tem audiência de instrução e julgamento. Então para de procurar pelo em ovo, para de achar que o idoso não pode comprar nada. Da onde tiraram isso, gente? Essa confusão, já falei aqui em outras aulas, ela vem lá do casamento, né?
Porque a partir de uma certa idade você é obrigado a casar pelo regime de separação total de bens. Mas é no casamento. É uma regra do casamento, não para contratar, tá bom? Se fosse assim, né, o Silvio Santos não tinha tocado o SBT tanto tempo como tocou com mais de 80 anos, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. Não existe. Capacidade tem tudo a ver com qualificação. Outro ponto também, tá? Toda vez que seja um contrato de imóvel, o ideal que, se ele ou ela for casado, pode ser casamento de pessoas do mesmo sexo, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, o ideal que exista sim a anuência da companheira, do companheiro. Isso é muito importante nas transações imobiliárias. No contrato de corretagem, pode ser um algo a mais. Não existe a necessidade, mas pode ser um algo a mais, tá? Então, muito importante também. Então, cuidado com essa qualificação. Lembrando que qualificação é do vendedor, do comprador, locador, locatário. Nacionalidade. Nacionalidade. Profissão, estado civil, RG e CPF. Professor, eu quero abortar o RG. Tudo bem. Hoje existe o entendimento que o RG ele é objeto de fraude, você sabe disso, muita gente tem muitos RGs, então existe entendimento sim, que dentro de um contrato eu posso usar só o CPF. Eu sou mais conservador, eu gosto de usar o RG mesmo sendo objeto de fraude o RG, né? Tem gente que tem 10 RGs, números de RGs, nomes diferentes do RG, mas eu gosto ainda de usar no meu contrato, porque nós somos conservadores, né? Mas você pode, se você achar melhor, se você for mais moderno, né, você pode usar só o CPF, não tem nada de errado, tá? Importante também, hein, gente? Cuidado, faz a qualificação, leia 2 vezes, respira, toma um copo d'água, um cafezinho, né? Quem fuma, eu falo, vai dar uma pitadinha, depois volta para ler a qualificação, para não errar os números, né, do RG, CPF, nome, é muito feio. A pior coisa que tem é você entregar um contrato para o cliente, ele vai falar, o RG tá errado, o CPF tá errado, o estado civil tá errado. Demonstra que você fez de qualquer jeito, tá? Muita atenção na qualificação, é muito importante, ok? Você pode incluir e-mail também, tá, gente? Como o Código de Processo Civil, lá no processo, né, contrato não é processo, trouxe, né, a obrigatoriedade do e-mail na qualificação, isso na prática foi levado para os contratos. Então a gente percebe aí uma movimentação, sim, de muitos advogados utilizando na qualificação também o e-mail. Não está errado, tá? Acho que fica até moderno, acho que está dentro de uma mutação que aconteceu há muito tempo, que é as mídias, né? Então pode ser usado sim, tá bom? Vamos lá. Está aparecendo para você agora o objeto do contrato. Estamos fazendo um contrato passo a passo, hein? Passo a passo, para te dar segurança. Já sei fazer contrato, ótimo, então acompanha aqui para você ficar melhor ainda. Não sei, está aprendendo agora. Nós não precisamos mais de modelo copia e cola. Não precisa mais pedir, né, em grupos. Eu quero um modelo. Não tem mais. Aqui, ó, dá para desenvolver sozinho. É gostoso, é prazeroso. Você não vai perder muito tempo, não. Te garanto que 3 horinhas aí você faz um contrato, ó, maravilhoso, depois dessa aula aqui. Vamos lá, ó, objeto. Título, instrumento particular de alguma coisa. Qualificação. Vamos tomar cuidado para ver se tem gente interditada, emancipada, se tem incapaz no meio. De resto, a gente já sabe que a qualificação, quanto mais completa, melhor. Se faltar alguma informação, o contrato não vai ser inválido por causa disso, não vai ser nulo por causa disso. Mas, um contrato bem feito, quanto mais informação na qualificação, melhor. O que é mais informação? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e, se possível, endereço, residente e domiciliado. Tanto do comprador, como do vendedor, do contratante e do contratado. Legal? Vamos lá. Estamos indo para a terceira etapa, ó. 4ª etapa, terceira etapa. A terceira etapa também é a mais importante do contrato. O objeto, né, gente? O objeto. Estamos falando do negócio. Professor Júlio, o que é o objeto do contrato? O objeto do contrato é o negócio. O negócio. Qual que é o objeto da locação? A locação. Qual que é o objeto da compra e venda? A compra e venda. Qual que é o objeto do contrato de corretagem? O serviço de corretagem. Qual que é o objeto do contrato de honorários advocatícios? A prestação do serviço, a elaboração da ação, o andamento completo, os recursos, a audiência, tá? Então, o objeto, gente, muitas vezes nós fazemos de qualquer jeito, mas vamos guardar para a vida isso, para a vida. O objeto tem que ser o mais completo possível. Compra e venda. O objeto deste contrato, desse jeito, ó, o objeto desse contrato é do imóvel situado na rua tal, número tal, CPF tal, no município tal, estado tal, matrícula tal, número de contribuinte, conforme descrição. Pega a matrícula do imóvel, a transcrição, tem uma descrição do imóvel? Do lado direito do sol, do lado da lua, do lago, não tem esses termos estranhos? Copia e cola mesmo. Ali sim, copia e cola. E joga no objeto.
O objeto você pode fazer assim. O objeto do contrato é o imóvel, tal. Depois você abre um parágrafo primeiro, um parágrafo 1 da descrição do imóvel. É muito importante. Um contrato bem feito, ele tem esse copia e cola da matrícula assim. Tem esse copia e cola da transcrição. Copie e jogue no contrato. Professor, mas eu vou copiar. Para, gente. Para, não precisa copiar nada. Hoje em dia, com a internet, mesmo sendo em PDF, você consegue copiar. Se você não consegue copiar do PDF, porque o seu computador não permite, alguma coisa que aconteça, você pode converter o PDF em Word. Ok? Muita atenção em relação a isso. Então, o contrato de compra e venda, o contrato de imóvel bem feito, tem que ter a descrição do imóvel. Isso vale para locação também, tá, gente? Além de mencionar endereço, número, bairro, CEP, número de contribuinte da prefeitura, né? Ou ITR, se for imóvel rural, matrícula, transcrição. Além de mencionar tudo isso, vale a pena transcrever a matrícula. Transcrever, copia e cola, não inteira, só daquela transcrição. Aqueles termos estranhos. Pega a matrícula que está na sua mesa aí, no seu computador, não tem aqueles termos estranhos? Do lado do sol, do lago da lua, né? Do lado do córrego. Então você copia aquilo e joga. Não precisa nem digitar, tá? Pelo menos no compra e venda, na locação, o ideal que seja assim. Se você quiser fazer algo mais simples, você não faz. Mas é o correto, tá, gente? E eu te falo que isso ajuda sim, em diversas situações. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Peço sua atenção, vale a pena, é legal fazer isso. O objeto já no contrato de prestação de serviço, ou seja, a advocacia, no serviço de corretagem, também é muito interessante que seja o mais completo possível. No caso do advogado, elaboração da ação de uso capião extrajudicial, com andamento completo e recursos até terceiro grau. Olha que legal. Sempre de forma mais discriminada, mais específica possível. Contrato de corretagem, objeto da nossa aula. Objeto do contrato é a prestação de serviço de corretagem para a compra e venda do imóvel e ainda análise documental. Tá vendo? Olha como fica legal, olha como fica bacana. O objeto, então, marca aí, o mais completo possível. Estou ensinando você a fazer um contrato passo a passo. Ah, eu já sei, vai ficar melhor ainda. Ah, não sei, vai aprender. Não precisamos mais do copia e cola do Google. Estamos nesse momento, ó, tá repreendido o copia e cola, hein? Vai pra lá, vai de reto, né? Chuta que é macumba. Não, aqui, ó, fazer do zero, tá bom? Vambora, juntos aqui, ó. Depois do título, que você já sabe, instrumento particular de alguma coisa, da qualificação, que você já sabe os segredos, depois do objeto o mais completo possível, seja na compra e venda, seja na locação, o mais completo possível. Vem o quê? Do valor do objeto. Desse jeito. Eu gosto muito, gente, dos contratos, trabalhar com título em caixa alta. Você pode ir direto, o que a gente está falando aqui, você pode ir direto em cláusulas. Mas eu gosto de criar um título em caixa alta. Então eu faço assim, o título, qualificação, depois o objeto, eu coloco em caixa alta no meu contrato, o objeto, depois eu coloco cláusula 3. Antes de colocar a cláusula 4ª, né, eu coloco o valor do objeto. Eu gosto de trabalhar esses nomes aqui como título, em caixa alta. Eu acho que o contrato fica mais didático, mais bonita a formatação, mesmo porque a gente está cobrando, estamos cobrando para entregar esse contrato para alguém, né? Então, o ideal é que ele fique bonito. O contrato não é só ser o contrato mais completo possível dentro dos requisitos de validade e existência, mas ele tem, esteticamente é importante. Esse contrato aqui, gente, vamos combinar, entregar numa pasta bonita, faz uma pasta, ó, para de pondurice, né? Passa no cartão de crédito, faz uma pasta do seu escritório, da sua imobiliária, de você como corretor de imóveis, faz uma pasta bonita, faz, não custa tão caro assim não. Ah, professor, não quero fazer, então compra na papelaria. Na papelaria tem aquelas pastinhas, várias cores, azul, amarela, vermelha, verde, e sempre entrega para o cliente dentro de uma pastinha, a não ser que você for mandar por e-mail. Aí, claro, aí não há necessidade, tá? Mas vamos cuidar também desse lado de apresentação, formatação, isso é muito importante, tá, gente? Ó, valor do objeto. Na compra e venda desse imóvel está sendo pactuado o valor do objeto em 400 mil, 1,5 milhão, né? O objeto, o valor do objeto da prestação de serviço honorário de advocatício é de 20 mil reais. O objeto da prestação de serviço de corretagem é do valor de 8% de comissão da compra e venda, né, da locação. Então, objeto, tá? O valor acordado. Cuidado que valor acordado, categoria de classe, OB, cresce, nós temos as tabelas, devem ser respeitadas o valor mínimo, tá? Vamos lá. Sexta, forma de pagamento, né, gente? Tem gente que faz isso aqui tudo junto. Do valor do negócio, forma de pagamento, tudo misturado. Eu não gosto muito não. Eu acho que vira salada de fruta. Eu acho que fica muito bonito, né? Você abrir em caixa alta, depois do valor do negócio, ou valor do objeto, você abrir da forma de pagamento.
O pagamento será feito de R$400 mil mais 10 parcelas de 10 na compra e venda de imóveis. O pagamento do aluguel, que você já mencionou em cima o valor do aluguel, será feito todo dia 15, todo dia 20, todo dia 10. Olha que legal, olha que bacana, tá? Fica mais organizado, né, gente? Fica mais organizado. Depois a próxima cláusula, que pode ser direto ou com título, é com você, tá? Cada um tem um jeito, né? Eu respeito muito o seu gosto. Mas aqui, gente, é uma aula para você fazer um contrato bem feito, do zero. Depois de pensar aqui, olha só o que nós já estudamos, ó. Olha que legal, ó. Então, refletir aqui, ó. Título, instrumento particular, né, gente? Para de fazer título solto. É instrumento particular, assume o que você está fazendo, tá? Mesmo porque é um instrumento particular, você não fez dentro do cartório. E aí vem o nome, instrumento particular de alguma coisa. Qualificação, cuidado com a incapacidade. Muito cuidado, muita atenção. Objeto do contrato. Estamos falando, sim, do bem, da prestação de serviço. Ok? Valor do objeto. Estamos falando do valor propriamente dito. Valor. Depois, a forma de pagamento. Já falei aqui, gosto de trabalhar de forma separada, fica mais didático. Depois, olha que legal, nós estamos trabalhando uma cláusula uma por uma, gente. Uma por uma. Depois, a próxima cláusula, que pode ter o título, desse jeitinho aqui, em caixa alta, você que sabe, direitos e obrigações. E aí, gente, em direitos e obrigações pode ser uma cláusula só. Se você vê que vai passar 3, 4 linhas, vamos combinar. Uma cláusula que tenha mais que 3 linhas fica muito feia, pesada, cansativa dentro do contrato. Então, separa. Cria cláusula, aqui é a sétima, né? Então, sétima, oitava, nona, ou cláusula sétima, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, tá? Mas não deixa embolado, não. Quando aqui tem muita coisa, porque depende, compra e venda, né? Então tem os direitos e as obrigações do vendedor, dos direitos e obrigações do comprador, no caso do corretor de imóveis, do advogado. Então aqui, para não embolar, não faz dentro de uma cláusula só para ficar muito cheio, né? Muito confuso, contraditório, não. Você tem a opção de abrir mais cláusulas ou criar parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Fica muito legal, tá? Então essa é a dica que eu te dou. Depois, gente, aqui ó, então sétima, repetiu aqui, deixa pra lá. A sétima, oitava, então essa aqui seria a oitava, tá? Então não é nona não, oitava. A oitava são cláusulas, uma ou várias, que você vai pactuar. Olha o título aqui, ó, cláusulas especiais ou pactuadas. Vamos dizer que você queira usar cláusulas prontas, vai no Código Civil, vai lá no artigo 515, tem 5 adjetos especiais, artigo 515 do Código Civil. Tem as cláusulas prontas para você usar, se você achar interessante a ideia das cláusulas. Retrovenda, eu posso comprar o imóvel de volta em até 3 anos. Reserva de domínio, né, que é usado para bens móveis, mas jurisprudencialmente pode ser usado para bens imóveis também. Tem lá direito de preferência, venda a contento, venda à prova. Então são cláusulas prontas. Vai lá no artigo do Código Civil 505. A partir daí você vai ver, foi estudado isso, você vai ver as cláusulas especiais, os adjetos especiais, tá? Temos a retrovenda, direito de preferência, reserva de domínio, venda a contento, venda à prova. Essas são poucas, são 5 cláusulas prontas, mas você pode usar se você achar interessante. Não, professor, eu não quero usar essas cláusulas prontas não, fast food. Eu gosto de comida caseira. Então, pactua. Sendo lícito, possível, determinado e não abusivo, você pode pactuar alguma coisa diferente dentro do seu contrato, ó. Tá? Olha que legal, olha que legal, tô até emocionado. Estamos desenvolvendo o contrato do zero, hein? Olha lá, vambora, vamos juntos aqui, ó. Depois vem as disposições gerais. Professor, o que seriam essas disposições gerais? Né? Nossa nona cláusula aqui, mais ou menos. As disposições gerais também, mais alguma informação, um anexo. O que vai na disposição geral, gente? Vai assim, olha só. Esse contrato deverá ser respeitado, deverá ser respeitado o pacto da convenção condominial. Vamos dizer que é uma compra e venda de apartamento. Aqui pode aparecer a convenção, que o comprador deverá respeitar a convenção condominial, ou locatário. Vamos dizer que as disposições gerais são os anexos, como topografia, georreferencial, na compra e venda, antes de ser entregue o imóvel rural. Vamos dizer que aqui tem uma convenção, deverá ser respeitada a convenção, o regimento interno. Vamos dizer que nas disposições gerais, lá no contrato de honorários advocatício, seja uma cláusula de transferência do processo, subestabelecimento, para o corretor, que pode alguém mostrar o imóvel no lugar dele,
Aqui, gente, disposições gerais, vamos dizer assim, é tudo que tem anexo que você possa jogar para dentro do contrato. Tudo que existe lá fora, algo que você queira mencionar dentro do contrato. Né? Talvez não faça parte do contrato da essência, mas tem a ver com o imóvel, tem a ver com a prestação de serviço. É aqui que você joga, tá? Depois aparece para nós, normalmente a última cláusula, é a cláusula rescisória, né, da rescisão. É importante. Ah, professor, ninguém casa pensando em se divorciar. Claro que não. Ninguém assina contrato pensando em fazer uma rescisão. Claro que não. Mas acontece, é fato, né, gente? Por isso eu peço muita atenção à cláusula rescisória. Na compra e venda, o vendedor desistiu? Devolve o sinal em dobro, se teve sinal. Comprador desistiu? Perde o sinal. Na compra e venda. Pode ser estipulada uma multa de até 10% do valor do negócio. Pode ser estipulada a isenção. Não é porque a cláusula de rescisão tem que ter multa, né? Às vezes tem uma cláusula de isenção. Se desistir, nada acontece. Isso vale para o corretor, vale para o advogado. Essa cláusula é importante. Pode parar aqui e aí muitas vezes muitos colegas gostam de trabalhar com cláusula de eleição. Eleição de fórum. Caso tenha um litígio, vamos levar para o fórum tal. Essa cláusula é interessante, mas essa cláusula é objeto de muita nulidade. Por quê? Brigas judiciais onde tem a ver com imóvel é sempre na localidade do imóvel. Né? Consumidor, dá para pedir a nulidade dessa cláusula para levar para o fórum próximo ao consumidor. Então eu particularmente acho que a cláusula de eleição não ajuda muito. Alguns casos eu uso, outros casos não, porque eu sei que vai dar nulidade, tá? Seria a última cláusula aqui. Depois vem a assinatura das partes, né? Importante reconhecer firma, porque lembrando que o nosso contrato é particular, instrumento particular, assuma. Então é importante reconhecer firma sim, isso ajuda. E também tem a assinatura de duas testemunhas para que esse contrato vire um título, né? Um título extrajudicial. Poderá ser executado. Tá bom, gente? Então olha que legal, a aula passo a passo do contrato é um plus para você, com muito carinho, com muito amor. Então, no próximo bloco nós vamos dar continuidade ao contrato de corretagem no que diz respeito à ação de corretagem. Mas eu queria voltar nesse assunto só para a gente fechar com chave de ouro, pegar na sua mão, passo a passo. Um abraço, até já!